Hoje nós vamos para mais um vídeo da série A Matemática da Sua Vida. Nós vamos hoje de quinta série, ou quinto ano do Ensino Fundamental 1. A exemplo do que nós fizemos na quarta série, nós vamos dividir em duas partes. A parte de continha, aritmética, álgebra, e vamos fazer a parte de geometria e medidas. Como a gente já gastou bastante tempo lá na quarta série, teve muita coisa nova, mas aí a gente veio destrinchando, fizemos até alguns exercícios. Agora a gente vai poder passar mais rapidamente e fazer só aquilo que realmente tem de novo aqui na quinta série. Mas o conteúdo estudado na quinta série é basicamente o que a gente já estudou na quarta, acrescentando o que nós vamos discutir aqui. Então vamos lá. Números ordinais. Nós tínhamos até o centésimo, agora a gente vai até o milésimo. E se a gente tem um número composto aí, a gente vai montando utilizando essas terminologias, por exemplo, os do 236, do centésimo, trigésimo, sexto. Aí você pode dar um pausa na tela e olhar aí para dar uma treinada. Números romanos. Do jeito que a gente já aprendeu lá, que nós vimos, a gente conseguia fazer até o 3.999. Aqui a gente tem essa nova propriedade aí. Um traço horizontal sobre uma ou mais letras significa que o valor representado está multiplicado por 1000. Para a gente conseguir números maiores aí. É claro que eu não vou fazer um 1 com um traço em cima para representar o 1000, porque já tem o M. Tá? Isso são para valores acima de 4000. Operações elementares, o que tem de novo aqui nas propriedades que nós já discutimos lá é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Então, se eu tenho um produto vezes uma soma, o produto distribui para cada uma das parcelas da soma. Aqui, a gente vai ver daqui a pouco, já de imediato, que numa expressão numérica, os parênteses têm prioridade. Então, eu faria 5 mais 8, 13 vezes 4 e depois teria o meu resultado. Não precisaria distribuir isso aí. Só que aqui eu já vou preparando o terreno para quando, por exemplo, aparecer um x. 4 vezes x mais 1. E aí? O x mais 1 não dá para somar ali dentro. Aí você tem que fazer a distributiva para poder conseguir resolver a sua equação. Então ele já está preparando isso. Seguindo, expressões numéricas. A gente já viu a ordem de prioridade aqui, ele insere a possibilidade de ter parênteses, colchetes e chaves, e também já coloca a ordem. Primeiro parênteses, segundo colchetes e depois chaves. Múltiplo de um número natural também já vimos, agora ele traz as propriedades. Por que é interessante a gente, quando está diante de um conceito matemático, estudar e esmiuçar as propriedades? Porque quando a gente estiver utilizando esse conceito a serviço de outro problema, a gente não quer ficar perdendo tempo entendendo aquele conceito para depois partir para o problema. Então a gente faz isso à parte. Já que eu estou estudando divisores, múltiplos, eu vou estudar e vou elencar as propriedades. É como se eu tivesse uma listazinha ali de ferramentas para quando ele for me servir em um outro problema, eu não precisar parar e raciocinar sobre o múltiplo, porque eu já tenho todas as listas, todas as propriedades deles ali. Tá? Então, o zero é múltiplo de todos os números naturais. Claro, você tem um número qualquer vezes o zero dá sempre o zero. Então, o zero é múltiplo de qualquer número, porque qualquer número vezes zero dá sempre zero. O 1 também todos os números são múltiplos do 1, porque você tem o 50. O 50 é 50 vezes 1, então ele é um múltiplo do 1. E por outro lado, todo número é múltiplo de si mesmo. Por quê? Se você tem um 50, é só fazer 50 vezes 1. Então, o 50 é ele vezes alguém. Ser múltiplo é você obter aquele número a partir da multiplicação. Então, 5 é múltiplo de 5, porque o 5 é 5 vezes 1. E assim sucessivamente, os exemplos que estão aí. Os divisores também elencam as propriedades aqui. O 1 divide qualquer número natural. Todo número natural divide a si mesmo, e o zero não é divisor de ninguém, ou seja, não existe divisão por zero nesse contexto.
E aí ele elenca aqui alguns critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 2 é simples, é só um número ser par, né? Terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Por 5 é terminar em 0 em 5, 5, 10, 15, 20. Terminou em 0 ou 5 é divisível por 5. E por 10 terminado em 0. Agora o 3, o 6 e o 9 é o que às vezes a gente esquece, não é tão comum, mas são simples. O 3 é só a soma dos algarismos ser divisível por 3. Por exemplo, 171. 1 mais 7 mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3? Então, pronto, 171 é divisível por 3. Não sei qual é a divisão, mas eu sei que é. Por 6, se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6. E por fim, divisível por 9, se a soma dos algarismos for divisível por 9, então o número todo é divisível por 9. Números primos, a gente tem o primeiro contato aqui, claro, sem propriedades complexas, sem o teorema fundamental da aritmética, mas só começamos a discutir sobre esse novo conjunto numérico. Um número primo é um número natural com apenas dois divisores, o zero e ele mesmo. Então, tem uma quantidade infinita de primos. Os números que não são primos são ditos compostos, que tem mais dois ou mais divisores, e o 1, como ele tem um único divisor, então a gente chama que, por convenção aí, que ele não é nem primo nem composto. Exemplos de primos: até o 100, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Dá uma pausa e dá uma olhadinha depois. Frações, a gente também já fez bastante sobre frações no vídeo da quarta série. Hoje a gente vai mais elencar algumas propriedades aqui, algumas terminologias para servir ao estudo a estudos mais avançados. Que é uma fração própria. É a fração que o numerador é menor do que o denominador, que o resultado está entre 0 e 1. É aquela fração que está relacionada com a divisão mesmo de um todo. Peguei uma pizza, dividi por 3 e peguei 2 terços. Então isso é uma fração própria. Quando o numerador é maior que o denominador, ou seja, que a divisão, por exemplo, 4 dividido por 3, a divisão vai ficar maior do que 1, e aí a gente não tem como associar com aquela ideia de peguei a pizza, dividi por 3 e peguei 4, não dá, sabe? Então, essa fração é dita uma fração imprópria, porque ela vai ser maior do que um inteiro, maior ou igual. Um número misto é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. A gente já viu isso lá atrás, a gente quase não adota isso, porque depois isso pode gerar uma dúvida, uma confusão, como se eu estivesse fazendo 2 vezes 1/4. Então, a gente vê aqui, tem essa terminologia de número misto, que são 2 inteiros e 1/4, que é 2,25. É diferente de 2 vezes 1/4, que ficaria meio. Bom? Então, para transformar uma fração imprópria em um número misto, a gente divide o numerador pelo denominador. Então, 5 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 2. Fazendo aqui, 5 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Então, quando eu olho para essa operação aqui, montada, eu tenho o quociente aqui é a parte inteira, o resto aqui é o numerador e o divisor aqui é o denominador da nova fração. Frações equivalentes nós já vimos também. Então você pega um número, multiplica, você tem representa a mesma quantidade. Então 3/4 representa a mesma quantidade que 6/8. Uma propriedade aqui, para você verificar se duas frações são equivalentes, o produto cruzado tem que ser igual.
simplificar fração, é achar frações equivalentes também, só que em vez de multiplicar é você ir dividindo por uma mesma quantidade em cima e embaixo, o resultado continua, se o resultado continuar sendo inteiro, então você pode ir dividindo até não conseguir mais. Então 12 sobre 40, divide por 2 em cima e embaixo, fica 6 sobre 20, divide por 2 em cima e embaixo, fica 3 sobre 10. Quando você não consegue dividir mais, não tem mais denominadores, não tem mais divisores comuns, então você chama essa fração de irredutível. Para adicionar a fração com denominadores diferentes, a gente já viu com denominadores iguais. Denominadores iguais, a gente mantém o denominador e soma os numeradores. E lá eu já tinha dado uma dica que é o que? Se é igual, é diferente, faz ele ficar igual. Então, com essa ideia de frações equivalentes, de multiplicar, de dividir, para poder alterar os números, mas manter o mesmo valor, a mesma representação, eu vou usar exatamente isso para poder igualar os denominadores para depois fazer a soma. É só assim que eu consigo somar, não consigo somar de outra forma. Tá? Então, eu tenho um G, professor, multiplica cruzado, faz MMC. No fundo, você está fazendo isso, está procurando igualar os denominadores. Então, se eu tenho 1/5 mais 3/2, o que eu posso fazer para igualar aqui embaixo? Se fosse 1/4 mais 3 sobre 2, só era multiplicar o 2 por 2 aqui, fazer 2 vezes 2, que ia chegar no 4. Só que eu não tenho um número aqui que chegue no 5, nem o 5 que chegue no 2. Então, vou ter que multiplicar as duas frações por um número, às vezes diferente, mas que o resultado dê igual. Como é que eu posso fazer isso? Se eu pegar o 5 e multiplicar por 2, dá quanto? 10. E se eu pegar o 2 e multiplicar por 5, também dá 10. Então, vamos fazer isso. Vamos achar uma fração equivalente a essa, cujo denominador dê 10. Então, eu multiplico em cima e embaixo por 2, fica 2 décimos. Aqui eu multiplico em cima e embaixo por 5, dá 15 décimos. E aí, somar 1/5 mais 3/2 é a mesma coisa que 2 décimos mais 15 décimos. Essa eu não sei fazer, essa eu sei fazer. É repetir o denominador e somar os numeradores. Então, essa é a dinâmica. Aí aqui já entra o MMC, que é procurar esse múltiplo comum. E para simplificar, para não precisar simplificar a fração, eu vou pegar o menor deles. Aqui aparece pela primeira vez o MMC. Tem um vídeo aqui para você dar uma olhadinha depois. Então, eu tenho o 2, 1/2 mais 2/3. Como é que eu vou fazer aqui para achar um número o menor possível que multiplica ao mesmo tempo, que é múltiplo ao mesmo tempo do 2 e do 3? Aí você põe os múltiplos do 2, 0, 2, 4, 6, 8, os múltiplos do 3, 0, 3, 6, 9. Qual é o menor deles que é comum? Claro, tirando o 0, porque o 0 não divide ninguém. É o 6. Tem um dispositivozinho para fazer isso, que está aqui no card. Mas a essência é essa, do MMC, essa é a essência. Então eu sei que aqui embaixo tem que ser 6, porque 6 é um mínimo múltiplo comum. É o menor dos múltiplos dos dois ao mesmo tempo, que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Tá bom, mas se eu estava com 2 e cheguei no 6, eu multipliquei o 2 por qual número? Por 3. Então esse é o fator que eu vou ter que multiplicar a minha fração. Então eu tenho que multiplicar ela toda, porque se eu multiplicar só embaixo, eu vou alterar o seu valor. Então multiplico em cima por 3, embaixo por 3, eu tenho uma fração equivalente. Mudou os números, mas ela representa ainda a mesma quantidade. Mudando para 2/3, tinha 3, cheguei no 6. Qual o número que eu multipliquei o 3 para chegar no 6? O 2. Então, eu multiplico em cima e embaixo por 2, fica 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho aqui uma fração equivalente. Essas duas frações são equivalentes às primeiras, respectivamente, mas agora elas têm denominadores comuns. Aí é só repetir o denominador e somar em cima. Na hora de subtrair, ele já faz
aquele algoritmozinho que a gente usa. Em vez de eu ficar, quando eu fizer o MMC, eu procurar o fator que ele está multiplicando para depois me fazer a fração equivalente para depois somar, eu posso botar logo de cara o denominador comum aqui e eu faço, para eu saber qual foi o fator que multiplicou o 5 aqui para chegar no 15, basta eu dividir o 15 por 5, que aí eu sei qual é o fator que está sendo multiplicado aqui, correto? Qual é o valor que eu multiplico o 5 para chegar no 15? É o mesmo valor que o 15 dividido por 5, que é o 3. Então eu já faço aqui 15 dividido por 5 e já multiplico também o de cima. E coloco esse valor aqui. Ok? É a mesma conta de trás. E aqui é a mesma coisa, 15 dividido por 3 vezes o 4. Então eu tenho assim 21 sobre 15, 20 sobre 15. 21 menos 20, repete o 15 aqui embaixo, 21 menos 20 dá 1. 1/15. Para multiplicar um número natural por uma fração, multiplica o número pelo numerador e conserva o denominador. Quando é fração com fração, de cima com de cima e de baixo com de baixo, ou seja, numeradores com numeradores e denominadores com denominadores. Para dividir a fração, duas frações, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Essas operações parecem estranhas e complicadas, que parece que foram feitas só para atrapalhar a vida do aluno. Poderia dividir 3 com 1, 10 com 2, multiplicar um com o outro, enfim, esses detalhes. A gente já fez uma discussão na quarta série sobre o resultado que se dá a somar assim de qualquer jeito. E aqui é a mesma ideia. Eu quero preservar o que acontece no mundo físico. Eu não estou só fazendo operações matemáticas. Eu nunca posso desvincular as operações matemáticas, o ambiente matemático do mundo físico, do mundo real. Então, essas operações aqui, principalmente no nível médio, no nível básico, essas operações aqui são todas para servir a gente em algum momento da nossa vida. Por mais que você fale, nunca usei isso, nunca usei básico, nunca usei... Mas a ideia é, talvez não você, mas alguém que está fazendo alguma coisa que você está usando básico para fazer alguma determinação, enfim. Então eu não posso só fazer operações aqui aleatórias só para ficar fazendo uma série de passos, algoritmos, um após o outro e falar, legal, aprendi. Não, a gente quer que isso depois sirva sirva de alguma forma na nossa vida, no nosso cotidiano. Então por isso que tem esses detalhes. Divisão de números decimais. A gente já fez multiplicação, a soma, a divisão. Para eu dividir números decimais, na verdade eu não consigo. O que eu tenho que fazer é transformá-los em números inteiros. Como é que eu faço isso? Através de frações equivalentes. Eu tiro essa vírgula daí, jogo ela para a casa da frente, multiplicando por múltiplos de 10, ou por 10, se for uma só, se tiver duas casas por 100, se tiver 3 por 1000, 4, 10 mil e assim sucessivamente. E faço a vírgula andar até todo mundo ser inteiro. Depois executo a minha operação. Então, 2,4 dividido por 0,8. 2,4, 0,8. Tem uma casinha. Eu multiplico os 2 por 10. Fica 24 dividido por 8. Aí dá 3. Por que eu posso fazer essa operação? O 2,4 dividido por 0,8 posso usar aí a notação de fração. Então, eu posso obter uma fração equivalente. Se eu multiplicar em cima e embaixo, lembra disso? Frações equivalentes, ele continua representando a mesma quantidade. Então, eu multiplico por 10 em cima e embaixo, a vírgula anda uma casa para a direita. Então, 2,4 sobre 0,8 é a mesma coisa que 24 sobre 8. Por isso que eu obtive aquele resultado anterior, que é igual a 3. Então, essa é a primeira parte de aritmética. Espero que vocês vá olhando com calma, depois dê print, pause e reflita. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Você que já está acompanhando a série, que ainda não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe. E agora é só praticar.